presidente Jair Bolsonaro desembarcou nesta terça-feira em Moscou, capital da Rússia. Chegou por volta das 10 horas da manhã, horário de Brasília. Ele foi recebido pelo vice-ministro das Relações Exteriores, Sergei Rybakov. Bolsonaro terá reunião bilateral com Vladimir Putin, além de encontro com empresários locais. A viagem é realizada em meio a uma escalada de tensão entre a Rússia e a Ucrânia, cujo desenrolar mobiliza grandes potências como os Estados Unidos e a França. Após o desembarque, Jair Bolsonaro e sua comitiva foram convidados pelo governo da Rússia para conhecer as instalações do Kremlin. O presidente vai seguir todos os protocolos que têm sido comuns em encontros internacionais de chefes de Estado, ou seja, tanto Bolsonaro como os integrantes da sua equipe vão se submeter a exames de Covid diários enquanto estiverem na Rússia. Ainda nesta terça-feira, o presidente, ministros e auxiliares fizeram uma pequena reunião para discutir os últimos pontos da reunião de amanhã com Putin. E a gente vai a Brasília, então, para análise de José Maria Trindade. O que espera dessa viagem, Zé, desse encontro marcado para amanhã entre Bolsonaro e Putin? Você de volta aí a Brasília. Tudo bem, Zé? Boa noite. Pois é, em Roma, faça como os romanos, né? Muito boa noite, meu caro Vitor, boa noite, compadre Augusto, boa noite, Fiuza, muito boa noite, Ana, boa noite a todos. Uma viagem cercada de cuidados, né? E num momento muito tenso. O presidente Jair Bolsonaro não poderia cancelar esta visita e vai demonstrar que há uma altivez e independência do Brasil em tocar a sua política externa. Há muito mesmo, né? As relações políticas internacionais não se relacionam como se fossem amigos, como se fossem diletos parceiros no sentido de amizade, mas sim de interesses comerciais, interesses de geopolítica, e assim que a coisa anda. Tanto é que esta situação aí da Rússia e Ucrânia levantou o mundo. Hoje há uma grande preocupação. O poderio de armamento da Rússia é muito grande, né? E até, de certa forma, desconhecido. Eu tenho aqui relatos de que a Rússia tem equipamentos novos, né, de destruição em massa. A grande novidade que são drones e armas teleguiadas que podem, inclusive, andar por vários quilômetros sem tripulação, e isso é muito importante. Os Estados Unidos vê exatamente esse crescimento do poder da Rússia, que não é mais aquele país comunista tradicional, já é um comunismo diferente, já é um regime diferente, né? E isso acaba se agravando com o apoio explícito dos chineses à Rússia. Então, trata-se de um momento tenso. Mas o presidente Jair Bolsonaro está lá exatamente em nome da paz. A Constituição brasileira é clara, no sentido de que o Brasil deve respeitar a autodeterminação dos povos, ou seja, cada país determina exatamente o seu futuro. Então, diante disso, ele está tranquilo, saiu daqui dizendo exatamente o que o Brasil pretende, ou seja, a paz. E nesta reunião mostra claramente como serão definidas as prioridades de tema, né? De como será o encontro. Tudo isso já está sendo definido para esse encontro que vai acontecer amanhã. Então, amanhã, o presidente Jair Bolsonaro vai sentar naquela mesona lá de 6 metros com o todo-poderoso lá da região, o Vladimir Putin, né? Eu acho que trata-se de uma viagem importante, uma demonstração de solidez, né? E uma definição clara da política internacional do presidente Jair Bolsonaro. E você, o que espera? Ana Paula Henkel. Boa tarde para você, Ana. Boa noite para vocês aí no Brasil. Vitor, Zé, Fiuza, mestre Augusto Nunes. Boa noite à nossa audiência maravilhosa. Vitor, a gente, obviamente que essa viagem já estava marcada, né, há muito tempo. Muitas pessoas questionaram a ida do presidente Bolsonaro à Rússia. A Rússia, que hoje também é um parceiro comercial do Brasil, principalmente na área de fertilizantes, né? Um bom parceiro aí para o nosso agronegócio. E o que surpreendeu hoje, Vitor, foi a grande imprensa, a velha grande imprensa, aí o consórcio que o nosso querido Fiuza sempre fala, comprando uma brincadeira dos bolsonaristas, uma brincadeira aí da base eleitoral do presidente Bolsonaro, que soltaram memes nas redes sociais dizendo que o presidente Bolsonaro havia evitado a Terceira Guerra Mundial, e a grande imprensa foi lá correndo desmentir e dizer que
o Putin tinha decidido retirar algumas tropas da fronteira com a Ucrânia antes do presidente Bolsonaro ter aterrissado na Rússia. Então, acho que mostra, né, dentro do contexto aí político que vivemos no Brasil hoje, como o consórcio ele vive para a militância. Compraram uma brincadeira que espalhou nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, e deram manchetes aí de que não era nada disso, que o presidente Bolsonaro não tinha conversado sobre a guerra com o Putin e nada mais passava do que memes, né? Memes até muito engraçados do Vladimir Putin em cima de um urso, o presidente Bolsonaro em cima de uma onça, e a gente vê que, infelizmente, os hard news, né, as notícias aí factuais, elas estão cada vez mais escassas na grande imprensa. A gente segue aqui fazendo o nosso papel, damos nossas opiniões, fazemos as nossas análises, e agora é simplesmente acompanhar o desenrolar também, né, desse impasse geopolítico entre a Rússia e Estados Unidos. O presidente Joe Biden acabou um pronunciamento há pouco mais de 10, 15 minutos, disse que estará de olho, e parece que as coisas estão arrefecendo ali na fronteira com a Ucrânia, e muita gente apostou que isso ia acontecer, independentemente da visita do Bolsonaro, que essa retórica inflamada de guerra foi usada de uma maneira muito estratégica pelo presidente americano Joe Biden, exatamente porque os números de aprovação dele aqui nos Estados Unidos estão muito ruins, um dos piores da história americana. Agora você, Guilherme Fiuza, e daqui a pouquinho a gente vai entrar inclusive nesse tema que a Ana levantou, os memes que foram compartilhados hoje, mas queremos ouvi-lo, Fiuza. Boa noite. Boa noite, Vitor Brown, Zé Maria Trindade, Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes. Boa noite a todos. É isso aí, Ana. As agências de checagem correram para dizer que o Bolsonaro não evitou a Terceira Guerra Mundial, mas vamos falar disso aí adiante. De fato, é um fetiche, né? É o fetiche. Quando o Bolsonaro deixar de estar aí no primeiro plano da política, essa gente vai mergulhar num profundo vazio existencial, né? Sobre a viagem em si, é um momento sui generis, né, Vitor, da chamada geopolítica, né? Eu não gosto desses eufemismos, não, mas vamos falar aí. A geopolítica mundial está num momento sui generis, sem precedentes, porque os estadistas acabaram, sumiram do mapa, né? Eu tenho comentado isso já há um certo tempo, especialmente quando começou a aparecer ali a tibieza, a covardia do Boris Johnson, que aparecia ali como um estadista conservador, que ia fazer o Brexit porque era a autonomia do Reino Unido, etc. E tal. Conversa fiada, né? Revelou-se um estadista, um político menor, né? Medíocre. E ele é um emblema desse tempo em que o Ocidente, né, a Europa e os Estados Unidos renunciaram à sua liderança, renunciaram à sua representatividade, né, de todos os valores que tradicionalmente representaram, né? O Oriente representa lá os seus, mas a Europa e os Estados Unidos, né, como aqueles emblemas da democracia, da liberdade, da intransigência com qualquer tipo de ditadura e etc. Pois bem, isso aí acabou, isso aí sumiu do mapa. Quem não renuncia ao seu poder e à sua autoridade hoje no mundo é o Vladimir Putin e é o Xi Jinping, né? Esses é que estão, de fato, se apresentando como os líderes que não disfarçam a sua autoridade. Só que, infelizmente, são dois ditadores, né? O Xi Jinping, o ditador assumido da China, quer dizer, nada mais é assumido. Eles são um capitalismo moderno que esfola o povo, escraviza pessoas e impede a liberdade de expressão, né? Mas é uma ditadura. E o Putin também. Quer dizer, o Putin é um líder pragmático, né?
E o que acontece é o seguinte, o Bolsonaro também tem sido, apesar das sabotagens, um presidente, um líder que não está disposto a renunciar à sua autoridade e que em 3 anos de exercício de mandato não caiu na tentação que esse consórcio aí que nós estamos falando tentou empurrar para ele o tempo inteiro e que nós estávamos aqui na dúvida também, observando, será que esse homem rude vai ceder a alguma tentação de fechamento de regime ou de exercício mais autoritário do poder? E isso não aconteceu. Absolutamente isso não aconteceu. Quem quer ficar nas caricaturas fica, mas nas políticas públicas o país permaneceu em liberdade, o governo federal é muito boicotado, mas tem um líder que não renuncia à sua autoridade. Então, o que pode sair aí desse encontro do Bolsonaro com o Putin são muitas coisas, porque são 2 líderes pragmáticos. Nós vimos o presidente brasileiro ter missões bem-sucedidas em várias partes do mundo, inclusive no Oriente Médio, com árabes, com israelenses, não é isso? Nós vimos, então, uma diplomacia brasileira aberta, como ela foi nos seus melhores momentos. Aberta, pragmática, interessada nos negócios, interessada em parceria não obscurantista, né? Nada desse negócio que o Putin faz com a Venezuela, por exemplo, né? Que é dar dinheiro ali para aquele regime obscuro. Então, eu não sei, eu acho que pode ser aí para o Brasil, nesse momento de desarranjo completo da famigerada geopolítica, pode ser, sim, uma afirmação do Brasil numa parceria, evidentemente, legítima, comercial e sem absolutamente nenhuma tentação de conluio autoritário, como era o PT com o Irã, por exemplo, com a Líbia. Esse tipo aí de coisa não vale. E a opinião de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor, minha querida parceira Ana Paula, meu irmão Guilherme, compadre Zé. Boa noite a você que nos acompanha. O presidente Bolsonaro está fazendo uma visita diplomática normal, marcada há muito tempo. Espero que ele consiga as boas notícias aí sobre acordos comerciais que ele vem ensaiando. Aí, se ele cancelasse a visita, essa imprensa velha, né, que tem uma pauta única, derrubar o presidente, diria que ele está mais isolado ainda no mundo, esse isolamento não existe, e diria que ele se rendera a pressões norte-americanas. Então não tem solução. Esses vão criticar o tempo todo. Mas o Bolsonaro está lá cuidando dos interesses do país e certamente voltará com boas notícias. Quanto ao restante, os meus parceiros aqui de programa já fizeram as observações necessárias. Endosso todas.